O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória como a do Pai. Deus é tangível, Deus é tangível. Eu não sou um cantor, eu não tenho esse dom, mas esse pequeno trecho de um musical chamado Vento Livre nos mostra o que está em João 1. Deus é tangível, Deus é real. Olá, hoje é sábado, dia 21 de maio de 2022, e nós estamos aqui começando o novo Evangelho, mais um, o Evangelho de João. Estamos agora no 4º Evangelho. Você sabe, estamos fazendo uma leitura, na verdade, de um capítulo da Bíblia por dia. Começamos pelos Evangelhos, já fizemos o Evangelho de Mateus, já fizemos o de Marcos, já fizemos o de Lucas, terminamos ontem falando do coração ardendo, e agora estamos entrando no Evangelho de João. Hoje vamos falar de João capítulo 1. Lembre-se, todos os dias nós deixamos um pequeno estudo aqui. Esse pequeno estudo vai pegar um versículo, um grupo de versículos, para que possa te dar mais informação do texto bíblico. Então você lê um capítulo, nós colocamos um pequeno estudo aqui, e você curte, compartilha, entra na página do YouTube da Lagoinha Castelo, compartilha com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama, para que você possa espalhar o Evangelho. Compre a Bíblia 365, não esqueça disso. Ela divide a leitura bíblica em trechos do Velho Testamento, do Novo, de Salmos e de Provérbios. Isso vai te ajudar a ter uma leitura mais sistemática da Escritura. Deus é tangível, Deus é real. Em certo sentido, o versículo que vamos ler hoje, que é João, capítulo 1, versículo 1, representa todo o Evangelho de João. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A palavra que estava com Deus, junto com ele, entrou na esfera do tempo, entrou na história da humanidade, se transformou em algo tangível. Nós estamos utilizando uma vez mais aqui o comentário, agora do Carson novamente. O Carson escreve o comentário de Mateus e agora voltamos a ele com o comentário de João. E ele vai dizer assim na sua página 115. Ele diz o seguinte: considerando que João com frequência cita ou alude ao Antigo Testamento, esse é o lugar para começar. Lá, a palavra de Deus está ligada com a poderosa atividade de Deus na criação. Gênesis 1:3, Salmo 33:6. Revelação, Jeremias 1:4, Isaías 9:8, Ezequiel 33:7, Amós 3:1 e 8. Libertação, Salmo 107, versículo 20, Isaías 51, versículo 1. Se é dito que o Senhor fala, se é dito que o Senhor fala ao profeta Isaías, Isaías 7:3. Em outro lugar, nós lemos que a palavra do Senhor veio a Isaías, Isaías 38:4. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, Salmo 33:6. Gênesis 1:3, 6 e 9. Deus simplesmente fala e sua poderosa palavra cria. Aquela mesma palavra executa libertação e juízo, Isaías 55:11, Salmos 29:3. Quando alguns de seu povo enfrentaram a doença que os levou à beira da morte, Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, Salmos 107:20. Essa personificação da palavra torna-se até mais vívida nos escritos judaicos fundamentados no Antigo Testamento. A Bíblia e o Velho Testamento personificam a palavra. A palavra ganha vida na pessoa do próprio Deus.
e ele veio habitar entre nós. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história. A glória, a graça se manifestaram de maneira concreta. Deus é real, se manifestou de maneira real, se manifestou de maneira concreta para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu ministério. Em essência, todo o livro de João vai mostrar isso. Jesus dizendo que o próprio Deus estava manifesto no meio das pessoas. Todo o livro de João é uma ampliação desse tema. Deus é tangível, Deus é real e ele habitou entre nós. No princípio, a palavra personificada estava com Deus. Essa palavra era o próprio Deus. E essa palavra, que era o próprio Deus, veio habitar entre nós. Deus é real, Deus é presente, Deus é tangível. Por mais que algumas vezes nas nossas orações, nas nossas leituras da palavra, a gente fique pensando como eu vou conseguir orar para um Deus que não é tangível, como eu vou conseguir clamar para um Deus que não é tangível. João capítulo 1, versículo 1, vai dizer o contrário, vai dizer que ele estava desde o princípio com Deus. Ele era o próprio Deus. Ele é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que traz revelação, aquele que traz transformação, aquele que traz a mudança de vida. E essa palavra, que no princípio estava com Deus e que faz todas essas coisas, veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, nós vimos a sua verdade, nós vimos a graça manifesta, nós vimos a glória de Deus, a própria glória de Deus, andando no nosso meio. Que Deus possa nos dar um coração grato neste sábado de entender que o Verbo virou gente, entrou na história e habitou entre nós. E porque o Verbo virou gente e habitou entre nós, nós hoje podemos dizer: Hosana, o Senhor nos salvou. Hosana, o Senhor nos encontrou. Hosana, o Senhor foi aquele que nos resgatou. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Comece o seu sábado agradecendo, louvando a Deus por isso, porque ele veio, entrou na história e ao entrar na história, ele entrou na minha história e ele entrou na sua história. O Senhor te abençoe e vamos juntos ler o livro de João, pois ele muito vai nos edificar. Deus te abençoe.